Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse vídeo eu estarei contando aqui algumas experiências que eu tive com jejum de 24 horas. E essas experiências espirituais foram muito fortes e eu creio que vai edificar também a sua vida espiritual. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesse vídeo é que as experiências espirituais são dadas por Deus. Não é somente o seu jejum que vai fazer com que Deus te dê experiência. Isso depende do propósito de Deus. Deus tem uma finalidade com a experiência que Ele quer te dar. É claro que se você não buscar a Deus, se você não obedecer a Deus, se o seu coração não tiver sinceridade, é impossível aquela pessoa ter experiências espirituais, porque isso depende muito acerca dessas coisas. Mas também depende da vontade de Deus. Deus, ele faz tudo com finalidade e propósito. Se Deus está lhe dando uma experiência, Deus tem uma finalidade com aquela experiência. Se Deus está lhe dando uma experiência, Ele tem um propósito com aquela experiência. Então, tudo aquilo que Deus faz tem o porquê dele estar fazendo aquilo. Aí muitas pessoas pensam, eu vou jejuar para mim poder ter experiências espirituais. Não é bem assim que funciona. O jejum é uma parte, faz parte para que você venha buscar a Deus, venha buscar o sobrenatural. Mas só vive o sobrenatural quem realmente obedece a Deus, quem renuncia às coisas do mundo por Deus, quem renuncia o pecado. Tudo isso faz parte para que você viva o sobrenatural. Por isso que existem muitas pessoas que vão jejuar, mas elas não vão conseguir ter experiências porque o coração dela está em outra coisa, não está inteiramente em Deus. E para você ter essas experiências no jejum, Deus precisa ver sinceridade no seu coração. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. O seu coração precisa ter a pureza de estar ali por querer e desejar estar mais perto da presença de Deus. Porque ter o coração sincero é isso. Você busca Deus com o desejo de estar mais próximo dele e não porque você quer ter experiências. Então, tudo isso faz uma diferença para que Deus possa entregar experiências espirituais para que você possa viver o sobrenatural. Porque para você viver o sobrenatural não é somente o jejum, é quando você se entrega totalmente para ser fiel a Deus em todas as coisas. E nessa primeira experiência que eu tive, Jesus Cristo, ele se apresenta a mim em visão, e nessa visão espiritual ele aparece glorificado com o seu corpo em glória, com o seu rosto resplandecente. Eu não consegui enxergar qual era a fisionomia do rosto de Jesus Cristo, porque ele estava tomado totalmente por uma glória, por uma luz muito forte, um clarão muito forte no rosto dele. E eu comecei a fazer algumas perguntas para o Senhor, e a primeira pergunta que veio na minha mente era de quando seria a sua volta, qual era o dia, a data que ele iria voltar. E o Senhor simplesmente ele ficou em silêncio muitos minutos e ele não respondeu aquilo que eu havia perguntado. Durante aquela experiência que eu estava tendo, o Senhor não falou nenhuma palavra, apenas com o seu olhar que ele fazia para mim, é como se ele respondesse todas as minhas perguntas. Porque Jesus Cristo, quando ele olha para você, é como se ele respondesse tudo acerca da sua vida, todas as perguntas que viessem na sua mente, é como se somente através do seu olhar tão poderoso ele pudesse responder tudo ao mesmo tempo. E aquele olhar para mim era o suficiente. Por mais que ele não tenha respondido a minha pergunta, eu fui respondida através do seu olhar. E o Senhor apareceu a primeira vez para mim nessa época, e depois eu passei a buscar a Deus mais constantes em jejum de 24 horas, jejum de 12 horas, busquei ao Senhor constantemente. E das outras experiências que eu tive com o jejum de 24 horas, jejum de 12 horas, da qual você perde totalmente a força do seu corpo físico. Para você fazer esse jejum de 24 horas, de 3 dias de jejum, jejuns prolongados, você precisa verdadeiramente viver no Espírito. Porque se você não viver no Espírito, não tem como você fazer um jejum de 24 horas, um jejum de 3 dias sem comer e sem beber.
porque isso vai depender muito do teu espírito, porque a sua carne, ela não mais faz parte quando você está em jejum. A sua carne, ela é totalmente desligada no momento do jejum. Então, quem vai te sustentar ali no momento é o seu espírito. Quem vai fazer que você vá até o fim do seu propósito é o seu espírito. Então, para você fazer esses propósitos prolongados, você precisa estar verdadeiramente vivendo no espírito. Se a sua carne está forte, se as vontades da sua carne, os desejos da sua carne está forte, está dominando o seu espírito, você não vai conseguir fazer esses jejuns porque você vai passar mal. Você não vai conseguir ficar esses dias todos sem comer e sem beber. Você não vai conseguir ficar 24 horas sem comer e sem beber, porque o seu espírito ainda está fraco, está frágil. A sua carne está dominando. Então o seu espírito precisa dominar a sua carne para que você conclua esses propósitos para buscar a Deus. Dessa outra experiência que eu tive com o Senhor através do jejum de 24 horas, jejum de 12 horas, da qual você se entrega para buscar a Deus constantemente. Não é com aquele desejo daquilo que Deus pode fazer por você. Você busca a Deus com sinceridade porque você ama Ele verdadeiramente. Você quer estar na presença dele a todo momento, você quer estar próximo de Deus. É isso que faz você ter sinceridade no seu coração. Você não tem interesses naquilo que Deus pode fazer, mas porque a presença dele é necessária na sua vida. E essa presença não pode desaparecer, essa presença não pode sair de você, o Espírito Santo não pode te retirar. Esse é o maior medo que uma pessoa que vive no Espírito tem, é de perder o Espírito Santo, é de perder a presença de Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, quando você busca a Deus constantemente e tem esse diálogo com Ele, você se sente tão acolhido como se você estivesse no colo de Deus, sentindo a presença dEle, sentindo os cuidados dEle. E nessa experiência eu estava em uma batalha espiritual muito grande. Eu estava sentindo a fúria de Satanás me rondando como se ele quisesse me engolir viva. E eu clamei ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia, me cubra com teu sangue, porque eu sei que sozinho eu não consigo, mas através do seu poder, o Senhor vai me dar a vitória nesta batalha. E o Senhor começou a me dar uma visão, e através desta visão Deus começou a falar comigo: você não precisa temer, porque eu já dei ordem aos meus anjos para te guardar em 24 horas. E nessa visão espiritual que o Senhor começou a me dar, eu comecei a ver um anjo com uma silhueta luminosa. Eu não via a fisionomia do anjo, eu não via nada das características do rosto ou do corpo dele. Eu só vi uma fisionomia totalmente luminosa, e esse ser ficava rodando ao redor do meu quarto, que eu moro no 2º andar, então eu moro num lugar alto. E este anjo ficava flutuando ao redor, ele ficava para lá e para cá, cuidando da onde eu estava, do quarto que eu estava orando, buscando ao Senhor. E o Senhor me deu esta visão tremenda, da qual o Senhor envia os teus anjos dentro da batalha espiritual. A primeira coisa que o homem faz quando ele se depara com uma experiência espiritual de alguém, ele murmura porque ele não acredita, porque ele nunca teve uma experiência parecida, porque ele nunca se entregou verdadeiramente para viver o sobrenatural de Deus. Ele ainda não está com o coração sincero, o coração puro, com a sua vida totalmente entregue para amar a Deus acima de todas as coisas. Então essa pessoa nunca vai conhecer o mundo espiritual, nunca vai ter experiências espirituais com Deus, porque ela está apegada somente às coisas físicas, os seus olhos estão vendados. Por isso que Jesus Cristo disse: bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Então, se você não vê com os seus olhos espirituais, apenas creia, porque através da sua fé, Deus pode movimentar as águas, Deus pode fazer coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida através da fé. E depois que se passaram 6 anos, desde a primeira experiência que eu tive, na qual Jesus Cristo se apresentou para mim com o seu corpo glorificado, passaram-se 6 anos, e depois desses 6 anos, eu estava novamente em jejum, e o Senhor apareceu para mim com o corpo glorificado novamente. Só que dessa forma, ele vinha em forma de uma resposta que eu tinha perguntado a ele há 6 anos atrás. E nessa visão espiritual que eu tive no jejum, eu fui arrebatada em sentidos. Na visão espiritual, eu comecei a ver o céu, eu comecei a ver as nuvens, e ali estava o Senhor Jesus Cristo, muito próximo da terra. Ele estava sentado em um trono de glória, e o seu rosto estava resplandecendo fortemente.
Quando eu vi aquela visão, aquela experiência por alguns segundos, eu fiquei totalmente atemorizada. Porque quando você olha para ele, existe uma coisa tão forte que você não consegue explicar. Agora eu entendo por que o mal teme tanto a Deus. Quando eu olhei para ele, é como se ele fosse um raio poderoso. O rosto de Jesus Cristo brilhava mais do que um sol. Era uma coisa muito poderosa, muito gloriosa, que não tem como explicar. E se eu ficasse mais tempo naquela visão espiritual, olhando para Jesus Cristo, eu não iria suportar. Porque é como se você perdesse totalmente as forças do seu corpo, totalmente tudo, para olhar para Ele. Porque é uma coisa muito forte, o Senhor tem um poder muito grande. E quando você olha para Ele, você se treme, você fica atemorizado. É como se Ele fosse um sol, uma coisa muito poderosa que não tem explicação. Eu estou dizendo isso daqui, mas eu estou sentindo a presença de Deus fortemente neste momento. E o Senhor me deu essa experiência como um sinal que Ele está muito perto para voltar. E o Senhor me mostrou também algumas coisas espirituais que os salvos vão receber no céu. São presentes como se fossem presentes, instrumentos celestiais que os salvos vão receber no céu. E esses instrumentos musicais, não tem como eu explicar para você qual forma que é, porque é uma forma inexistente no mundo. Não tem como explicar a formação daquele objeto, daquele instrumento. É uma coisa que não existe no mundo físico. E o Senhor me mostrou aquele instrumento maravilhoso, da qual os salvos irão receber para louvarem no céu. E o Senhor me mostrou essas coisas no jejum espiritual, da qual você busca a Deus com toda a sinceridade do seu coração. Não é porque você quer ter experiências, não é porque você quer ver Deus fazer algo na sua vida, é porque você quer estar mais próximo de Deus. E é isso que agrada a Deus quando você busca a Deus em jejum, quando você busca a Deus em oração, quando você tem o desejo de amá-lo verdadeiramente. É quando você tem o desejo de estar mais próximo dele, de não sair de perto dele, porque a sua presença é insubstituível. E é através disso que você tem experiências espirituais. É quando você ama a Deus acima de todas as coisas, renuncia às coisas do mundo por amor a Ele, faz de tudo para que a presença de Deus não se retire de você. Busque a Ele enquanto se pode achar, enquanto você tem oportunidade. Porque Ele é alguém que te ama como ninguém te amou. E Ele faz coisas por você da qual ninguém pode fazer. Então se apegue ao Senhor, para que o Senhor possa visitar a sua vida fortemente. Para que você venha sair dessa vida rasa e possa viver o sobrenatural de Deus. Porque você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças que você tiver. Você precisa se entregar por Ele e fazer tudo para Ele por amor. Se esse vídeo te edificou, não se esqueça de deixar o seu like. Que Deus abençoe.